Boa tarde, então, continuando com nossa roda de conversa, agora vamos ter uma roda de conversa com a psicóloga Tatiana Moreira, colaboradora do CASA, né? E que é a que faz atendimentos emergenciais e acompanha os alunos aqui da Escola Politécnica e da Escola de Química. E a psicóloga Natália Ferraz Novaes, né? Vamos ter uma roda de conversa sobre sofrimento e esperança, né? As possibilidades que temos diante da dor. Então, vou deixar a Natália e a Tatiana falar primeiro. Como que... Olá, boa tarde. Primeiramente, eu queria parabenizar a todos, né? Tanto pela organização quanto pela participação, né? Na Semana de Saúde Mental. Eu acho que esse evento é muito importante porque ele funciona como uma pausa, né? Um momento de uma certa parada, né? Na nossa rotina quase que automática, né, de ficar num movimento de trabalhar, produzir, consumir, né, é um movimento que a gente faz no dia a dia, que normalmente a gente não se dá conta, né, e que acaba impedindo, né, que a gente perceba o que se passa ao nosso redor, né, como nós estamos, né, como está a pessoa com quem convivemos, né? A pessoa com quem a gente trabalha, com quem a gente estuda, esse, esse movimento que a gente fica, né, nessa rotina de trabalhar, de produzir, enfim, de consumir, e que se repete dia a dia, né? Ela impede que a gente se pergunte, né, sobre a gente, que a gente se pergunte como é que está a minha saúde, como é que eu estou, né, eu estou bem, né, o outro que está do meu lado, né, será que ele está bem? O que está acontecendo com ele? Né? Então, eu acho muito importante que a gente tenha espaços, né, e momentos para essa pausa, né, para essa reflexão, né, sobre as nossas vidas, sobre, né, como que estamos seguindo, né, nessa nossa vida. E pensando um pouco nisso, eu queria fazer uma provocação, né? Eu queria perguntar um pouco, né, o que é saúde mental? Vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Já pararam para se dar conta de como anda a saúde mental de vocês? Né? Para além dos marcadores fisiológicos, geneticamente herdados, enfim. A saúde mental, ela fala da relação, do vínculo, né? Do vínculo com o outro, né? Do contato que a gente tem no dia a dia, né? Das relações que nós estabelecemos, com quem nós vivemos, o que nós experimentamos, né? Nós somos seres humanos, né? Nós somos constituídos por esses vínculos, pelo laço social, o laço com o outro. Quando a gente nasce, diferente dos outros animais, a gente não tem um instinto, né, que faz com que a gente levante, já saiba o que a gente tem que comer, já saiba como a gente tem que se proteger, como a gente vai procriar. A gente não nasce sabendo isso, a gente não nasce com isso dado. A gente depende de um outro para nos dar o alimento, para nos proteger, para cuidar da gente, depois para nos ensinar a andar, nos ensinar a falar, nos ensinar a escrever, nos ensinar a estudar, a trabalhar, a ser pai, a ser mãe, a ser amigo, a ser companheiro. Né? A gente depende do outro. A gente está o tempo inteiro num vínculo com o outro. A gente, nesses vínculos, né, a gente está construindo a nossa história.
nesses vínculos a gente está sendo atravessado pelos outros, né? Por todos esses outros, né, que de alguma forma fizeram parte da nossa vida e que junto com a gente, né, nos ajudou a escrever essa história, nos ajudou a perceber como é que são as coisas, como é que as coisas funcionam, né? Perceber que o azul é azul, que o céu está lá longe, nos ajudou a perceber como que a gente, né, funciona, qual o nosso lugar, e também nos ajudou a definir como nós devemos nos comportar em determinadas situações, nas mais diferentes situações. Então, eu queria deixar um questionamento, né, para finalizar a minha fala, que é: essa nossa existência, ela só é possível graças e através do vínculo que nós temos com os outros. Sabendo disso, será que a gente pode se perguntar se a gente pode existir sozinho? Será que é possível pensar que nós estamos sozinhos em algum momento? Bom, concluído o meu pensamento, enfim, e feita a minha provocação, né, eu vou dar continuidade, vou passar a palavra agora para a Natália. Natália é psicóloga clínica, especialista em saúde da criança e do adolescente pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Matargão Gesteira, da UFRJ, que é onde ela trabalha atualmente com cuidados paliativos. Boa noite, Natália. Seja Boa bem-vinda. noite. Muito obrigada pelo convite. Acho que a sua fala trouxe algumas provocações, né? E eu vou continuar um pouco nessas provocações, porque eu acho que isso faz a gente refletir, faz a gente pensar mesmo, né? Traz movimento, né? E, bom, eu queria começar, né, trazendo as palavras que estão aí no título da roda de conversa, né? Sofrimento e esperança. O que é isso? E quando, né, eu trago a pergunta, né, o que é sofrimento, o que é esperança, ao mesmo tempo me vem uma sensação de, bom, qualquer pessoa em algum grau, em algum momento da vida, já experimentou né, uma vivência de tristeza, de dor, de desânimo, de tédio, e também já experimentou uma vivência de vitalidade, de força, de ânimo, de engajamento. Então, isso faz pensar que, bom, isso é humano, né? Isso está em todos nós, isso está... Esperança e sofrimento é algo que está dado na natureza, e para todos nós, em algum grau, em algum momento da vida. E diante dessas perguntas, dessas reflexões, a minha intenção não é trazer respostas, mas sim trazer pistas que possibilite que cada um possa refletir sobre as suas singularidades e também no seu contexto. Porque, como a Tatiana bem falou, né, nós convivemos e nós estamos em relação ao outro. Então, quando a gente fala de sofrimento, de esperança, de dor, de tristeza, de ânimo, a gente fala do nosso, do que é singular, mas também do nosso contexto, de onde a gente habita, de onde a gente estuda, de onde a gente trabalha. Bom, tem esses dois pontos, né, que é muito importante a gente trazer isso na nossa fala, porque
vivemos numa cultura muito individual, né? Uma cultura que parece que, bom, eu estou sozinho, eu estou aqui, eu tenho que fazer o meu, e se eu conseguir foi mérito meu, e se eu não conseguir, nada valeu. E será que é assim? Né? A Tatiana bem colocou, a gente está sempre em relação. Então, será que é dessa forma? Talvez a gente tenha sido educado dessa forma, mas no dia a dia, na vida real, as coisas não acontecem dessa forma. Então, para a gente poder pensar, né, para ficar aí reverberando ideias, que eu acho que isso é muito rico, isso nos movimenta, isso nos traz aí inovação, transformação. Eu queria falar sobre empatia primeiro, né? Eu vou trazer aí alguns pontos, mas queria começar com empatia. Porque empatia é um sentimento de unidade. Empatia foi introduzido, é um termo introduzido há muito tempo, né? Lá em 1873, e que fala de uma projeção do sentimento humano para o mundo da natureza. Então, a empatia é algo do humano que aparece na natureza, que se projeta na natureza. Então, empatia remete a um sentimento de unidade. E é importante a gente diferenciar que empatia não é simpatia. A simpatia, ela faz parte da empatia, mas ela não é a empatia. Porque simpatia tem a ver com a gente, em algum grau, se identificar com o outro. É quando a gente chega no primeiro dia de aula, no primeiro dia de trabalho, e automaticamente a gente já vai ali identificando a pessoa que gosta das mesmas roupas, a pessoa que gosta dos mesmos livros, a pessoa que gosta da mesma música, a pessoa que tem um papo parecido com o seu, e aí você se aproxima. Se aproxima porque tem algo seu que parece com o outro. A simpatia ela é muito útil na nossa vida e ela é muito importante. E ajuda a gente nesses momentos assim que a gente precisa ali se desembaraçar, né? Precisa estar ali no primeiro dia de trabalho, precisa estar no primeiro dia de aula. Isso ajuda muito, gente. Mas é importante entender que a empatia ela vai além. Porque a empatia ela é uma sensação altamente subjetiva e que implica dar significado às coisas, dar novos sentidos às coisas. Então, a gente pode entender que a empatia ela é um circuito que dá unidade, que traz esse sentimento de unidade. E esse circuito, ele acontece de várias formas. Ele acontece no momento em que a gente acolhe o outro, nós mesmos, o nosso contexto, o nosso coletivo. Esse circuito também acontece no momento da partilha das nossas vulnerabilidades, no momento em que a gente se encontra com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades e a gente partilha isso. Esse circuito, né, da empatia, ele também acontece no momento em que a gente aceita o que alguém tem de incurável, né? O que alguém tem que parece até loucura, mas que tem algo ali que é de uma aceitação da vida como ela é, do outro como ela é, daquela situação como ela se apresenta. E um outro aspecto desse circuito é a diferença produtiva. É quando a gente consegue olhar para o coletivo, olhar para nós e entender que, bom, eu posso ter alguma coisa ali de diferente, eu posso criar algo diferente. E mesmo assim estar junto, e mesmo assim escutar, e mesmo assim fazer parte,
e mesmo assim integrar. Agora tem algo que é só meu, e isso faz de mim uma pessoa única nesse contexto todo. E aí, a partir disso, né, a partir dessa ideia, desse circuito de unidade, eu quero trazer uma outra ideia, que é a ideia do cuidado. Por que o cuidado? Porque o cuidado, ele diz de uma capacidade também de escutar. Cuidar de si é uma capacidade de se escutar. E cuidado não é controle. Porque o controle, ele é um modo muito simples e pouco criativo de relação. Ele existe, né? Assim como a simpatia às vezes funciona, o controle às vezes funciona e às vezes é importante, sim. Agora é importante a gente perceber que tem algo para além do controle, que é o cuidado. Bom, o cuidado, ele é feito, né, como uma espécie de silêncio. Por que silêncio? Porque a gente precisa, às vezes, de silêncio para escutar o outro e para se escutar. Porque sabe, a gente fala o tempo todo, e quando a gente fala demais, isso sinaliza um excesso que está ali a serviço de quê? Às vezes a serviço de silenciar mesmo, assim, de silenciar e de silenciar de uma forma que não é criativa, né? Aqui, quando eu falo de silêncio, tem a ver com um silêncio que está ligado à criatividade. É um silêncio que está ligado a poder se escutar, a poder, sabe, parar de se julgar um pouco. A gente tem tanto isso, né? O tempo todo a gente mesmo fica se julgando. Ai, porque eu errei, ai, porque eu acertei, ai, porque eu não deveria ter feito isso, ai, será que o fulano está gostando de mim? Ai, será que agora eu fiz papel de bobo? O tempo todo a gente está se julgando, a gente está falando com a gente mesmo um monte de coisa o tempo todo. Mas a gente está se escutando? A gente está ali percebendo, nessa situação, como é que eu me senti? Como é que eu me senti naquele momento ali? O que estava ali passando? E isso requer um silêncio. Um silêncio que permite você... Bom, acho que naquela hora ali eu fiquei muito incomodada. Eu fiquei com raiva. Ou, nossa, como me trouxe alegria poder encontrar aquela pessoa. Mas a gente precisa de um silêncio para escutar isso. E isso é cuidado. Isso é cuidado consigo e também é cuidado com o outro. Quando a gente consegue fechar a boca e ouvir o que o outro está dizendo. Quando chega um amigo para conversar e a gente, ao invés de ficar numa coisa assim, de dar resposta, de falar de você mesmo, poder ouvir, escutar esse amigo, ouvir de verdade, ver como é que ele está, como que ele se posiciona, qual é o tom de voz dele, como que está a fisionomia dele, e poder estar ali de verdade, olhando para essa pessoa, né? Escutando de verdade, estando ali presente. Porque às vezes a gente faz isso sem perceber, sabe? Quantas e quantas vezes a gente não teve a experiência de chegar contando de uma coisa legal que aconteceu com a gente, assim, né? Fui pra praia, né? Final de semana eu fui pra praia. Aí a pessoa já começa, porque eu tenho uma casa na praia. Porque a praia de não sei aonde. E aí começa a falar dele. E aí você fica, mas eu só queria contar que o meu final de semana na praia. E aí você fica assim, essa pessoa não está me ouvindo. Então, quando eu falo de silêncio, tem a ver com isso, né? Com poder silenciar um pouco o nosso julgamento, poder silenciar um pouco essa necessidade de dar uma resposta, poder silenciar um pouco a nossa vontade de querer dizer que a gente faz, eu faço e aconteço, eu também viajo, eu também vou para praia, eu também faço isso.
né, poder silenciar isso para escutar, para poder estar aberto à escuta. E aí uma terceira ideia, assim, né, que eu pensei em trazer hoje, foi a ideia da cooperação. E eu quis falar de cooperação porque eu acho que o oposto da cooperação é a competição. É você achar que, bom, cada um faz o seu, cada um, né? Cada um que se vire, cada um que faça o seu, e aí se eu conseguir, ótimo, mas se eu não conseguir, então nada deu certo, nada valeu a pena. E aí eu fico pensando, nessa forma competitiva, tem aí uma crueldade enorme, enorme. Porque às vezes as coisas não dão certo. E isso acontece para todo mundo. Agora, isso não é um determinante, porque existiu o nosso engajamento, existiu o nosso esforço, existiu a nossa energia, existiu a nossa criatividade, existiu todo o percurso. E que várias coisas aconteceram naquele percurso. E que nem tudo o que aconteceu ali foi ruim e difícil. Pode ter tido sim coisas difíceis, mas nem tudo ali foi ruim e difícil. Então, eu entendo que quando a gente funciona, se relaciona num modo competitivo, a gente se relaciona de uma forma cruel com a gente mesmo e com o outro e com o nosso entorno, com o nosso contexto, né? E aí, quando eu falo da cooperação, é uma forma de pensar, um outro jeito de se relacionar consigo e com o outro. Porque a cooperação, ela não exige uma concordância restrita, não. É entender que, bom, às vezes vão ter conflitos, às vezes a gente vai discordar, às vezes as ideias vão ser diferentes. E a gente vai lidar com isso, porque a gente funciona de um modo cooperativo e não competitivo. Eu não preciso calar ou destruir a ideia do outro que eu não concordo. Eu posso entrar em contato com isso. Eu posso estar em relação, né, ter algum tipo de relação com isso. Isso vai existir, a diferença vai existir, mas eu não preciso destruir a diferença, porque essa diferença também não ameaça a minha existência, não ameaça a minha vida. Essa diferença faz parte de uma vida conjunta. Então, eu gosto da ideia da cooperação para a gente pensar nas nossas relações e pensar também nas nossas possibilidades diante da dor, diante da fragilidade, diante do fracasso. Porque isso vai acontecer na nossa vida, acontece. E a forma como a gente se relaciona com isso vai fazer muita diferença para a gente e para o nosso contexto também, né? E aí, uma quarta ideia, que é uma ideia que me agrada bastante, que eu acho que é uma ideia essencial à vida, é o humor. E eu queria trazer isso, assim, porque eu realmente acredito no humor como uma forma da gente criar laço social, no humor como uma forma da gente transformar a nossa dor. Porque o humor, ele tem a ver com entrar em contato com a nossa dor e poder modificá-la a ponto de rir dela. Quando eu falo em humor, eu falo de uma ideia de transformar a realidade. E eu acho tão poderoso o humor, porque ele traz aí uma marca autoral. Sou eu aqui, com a minha realidade, que muitas vezes é difícil,
com a minha dor que machuca, que às vezes é muito difícil suportar e sustentar, e aí eu pego e transformo isso. Olha a força que tem o humor. Transformar a própria realidade, transformar a sua dor. E além disso, tem a força que estar para além do individual. Tem algo que é seu, que é você que está criando, que tem a ver com a sua singularidade, que tem a ver com você do jeitinho que você é. Mas tem algo também que une as pessoas, que faz laço e que mostra que a gente não está sozinho. E que mostra que a gente não precisa estar sozinho, né? E que talvez um caminho sim pelo laço social, e talvez esse seja o caminho, porque o tempo todo a gente está falando aqui das relações e de como a gente cria relações de respeito, de igualdade, relações que sustentam a gente diante de algo que faz parte da vida, que é a tristeza, que é a dor. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da natureza. Então, se isso faz parte, se isso está dado para todos nós, é muito importante que a gente crie formas de transformar isso, de suportar isso, de escutar, né? Então, tem algo que é nosso, né? E que só a gente vai conseguir fazer, é um caminho, né? É um caminho individual, mas tem algo também, como a Tatiana falou lá no início, que é do laço social, que é do coletivo, que é da relação. E isso, né, acho que não tem como a gente pensar em transformação da realidade, em transformação da dor, sem falar do laço social, né? Porque o tempo todo a gente está questionando isso. Será que é tão individual assim? Será que é só comigo? Será que é só em mim? E não é. Né? Parece que é isso que a gente vai construindo aqui. Que tem algo essencial que está no coletivo, que está nas nossas relações, de como a gente se posiciona diante do outro, de como o outro se posiciona diante da gente. E aí, como uma última reflexão, né, eu queria trazer assim, né, a ideia de que diante da dor, o que importa é o que a gente consegue fazer. Então, por isso que eu não quis trazer uma resposta fechada, e sim pistas, porque o que a gente consegue fazer diante da dor é muito importante, independente de qual foi, né, essa construção individual e coletiva. Mas o que a gente consegue fazer é o que importa. E aí, acho que, não sei se a Tatiana quer falar algo mais, assim, complementar, mas essa era a ideia que eu queria trazer hoje para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente colocar em movimento a nossa criatividade de vida mesmo. Então, Natália, eu achei muito interessante a sua fala, porque ela atravessa, né, tudo que eu falei também, assim, de alguma forma, né, porque não tem como você pensar em um ser humano, né, que vive numa sociedade, que vive num grupo, enfim, né, que precisa dessa rede de apoio, né, sem e por outro lado, né, pensando também em um bem-estar, né, em uma busca, né, por um certo bem-estar, né, sem que a gente pense nesses 4 pontos que você trouxe, né,
sem a empatia, sem o cuidado, sem a cooperação e sem o humor, né? Não tem como a gente pensar em grupos, né, em uma rede, enfim, uma coisa mais macro, né, sem isso. E, por outro lado, né, pensando também em relação à questão do sofrimento, entendendo, né, que o sofrimento ele atravessa todos nós, né, ele, enfim, está para todos, assim como a vida, né, e as alegrias, a felicidade, né, é mais, enfim, é mais um momento, um estado, né, que nós todos atravessamos, né, em vários momentos da nossa vida. Pensar né, nesses 4 pontos, eu acho que assim é essencial, tanto individualmente, né, enquanto sujeitos, assim, cada um de nós, né, como pensarmos em relação aos outros, né? Esse sentimento, né, que você trouxe, você falou muito de sentimento de unidade, né? De um circuito de unidade. É essa compreensão de que nós fazemos todos, né, parte de algo, de um todo, né, dessa unidade, né, dessa sociedade, enfim, desse planeta, que seja, né, mas entendendo que a gente precisa cooperar um com o outro, a gente precisa ter empatia, não só com o outro, mas com a gente mesmo, né? Eu acho que passa um pouco pela questão que eu trouxe, assim, né, de você fazer um momento, uma pausa, né? Você trouxe também em relação ao silêncio, né? Que enfim, eu estou interpretando também como essa pausa, esse momento de você se olhar, de você se observar, de você tentar entender o que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou agindo desse jeito ou daquele jeito, o que eu estou sentindo, né? Por que meu coração está acelerado, porque, enfim. E também tentar entender o outro, né? Por que ele está agindo assim, né? Por que ele está se comportando de um jeito ou de outro? Será que ele está bem? O que está acontecendo? É claro que a gente não tem, como a gente vive numa sociedade que, enfim, está muito concentrada, né, na produção, enfim, e nessa coisa do consumo. Então a gente já não tem mais tempo para nada, né? A gente fica muito acelerado, quase robotizados, né? Nesse movimento, nessa rotina, né? Nesse movimento. Mas a gente precisa dar um tempo de vez em quando, a gente precisa parar, né? Respirar um pouco, né? Ter esse tempo, ter esse momento desse silêncio, né? De se auto-observar, né? De observar o outro, de ver como assim, para onde eu quero ir, o que eu estou buscando com isso, qual é a função, né, disso tudo. A gente precisa disso, senão a gente acaba virando de fato máquinas, né, que ficam só reproduzindo um movimento, no qual nós estamos sendo impelidos, né, a estar exercendo o tempo todo. Então é muito importante essa pausa, né, esse momento de reflexão, de autorreflexão, de reflexão sobre a vida, sobre o outro, e dessa compreensão também de que existem momentos difíceis, mas existem momentos bons. E foi um pouco isso que eu quis trazer com a ideia dessa construção da nossa história, né? De todos esses atravessamentos que nós temos durante a nossa vida, né? Todos eles, de alguma forma, compõem o que a gente é, né? Tudo isso, todas essas vivências, essas experiências, elas vão trazendo para a gente componentes mesmo, né? Instrumentos, informações, do que a gente precisa para sobreviver, do que a gente precisa para saber onde
onde nós vamos, né? Para onde nós vamos, o que queremos, quem nós somos, qual é a nossa função aqui, né? Então, quais são as nossas expectativas para o futuro? Mas, apesar de todos esses atravessamentos construírem a nossa história de alguma forma, né, a nossa história pregressa, a gente precisa dessa pausa de vez em quando para saber o que a gente vai fazer com isso que nos atravessou, com todas essas informações que nós carregamos, né? A gente precisa nos responsabilizarmos não só por nós mesmos, mas pela vida, pelos outros, né? Pelos outros que nós também atravessamos, né? De alguma forma. Então, eu achei, enfim, e principalmente a questão do humor, eu achei que ela é ótimo pensar, né, em tentarmos olhar, né, para tudo que nós vivemos, enfim, passamos. É claro que no momento que nós estamos muito entristecidos, é muito difícil falar em humor, né? Tenta ver por outro lado, né, com outros olhos, enfim. Mas é importante a gente carregar a sementinha do humor ali do lado, né? Tentar sempre achar o outro lado, né? Porque tudo na vida tem dois lados, né? Nada na vida, nenhuma direção, nenhuma decisão é 100% boa ou 100% ruim. Ela sempre tem algo que a gente ganha e algo que a gente perde, né? Então é importante a gente tentar carregar sempre essa sementinha do humor, né? Que, para mim, né, fala muito desse lado positivo, né? De tentar encarar a vida de uma forma mais positiva, de tentar achar, né, ali uma positividade, algo de bom, algo de esperançoso, né? Bom, é isso. Eu acho que a gente pode abrir um pouco, enfim, para dúvidas e questões. Aí eu não sei, Marta, se surgiram algumas questões. Não, em princípio não, né? Também é um tema bastante difícil, né? Eu acho assim. Na realidade, a gente vai colocar essa conversa no YouTube, né? Uhum. E aí eu vou pedir para os alunos procurarem a DAP, né? DAP.diretora, com as dúvidas e tal, e eu vou comunicar a vocês também para a gente poder ter algum diálogo atrasado, vamos dizer assim, com um certo delay, né? Mas Sim, sim. eu achei muito interessante, eu agradeço muito, realmente, né? É uma questão difícil, né? A gente tem que olhar para ela com muito carinho, né? E o principal é encontrar o carinho dentro da gente mesmo, né? É isso que e procurar os amigos, né? Procurar o que estão perto, né? Nosso entorno. Então, Sim. É por isso que eu quis trazer um pouco, né, dessa questão desse vínculo, né, com o outro, né, do vínculo social, do laço, né, a importância de nós entendermos que nós não estamos sozinhos em nenhum momento, né, por mais que a gente ache que está sozinho, a gente não está, né? E o quanto é importante que a gente possa buscar ajuda, que a gente possa ser, né, um apoio também para alguém que precisa de ajuda. E de fato, sim, né, havendo um comprometimento maior, né, um sofrimento maior, buscar ajuda profissional, né, de um psicólogo, um psiquiatra, alguém que esteja mais direcionado para um acompanhamento melhor, mais apropriado. Uhum. Eu não sei se a Natália quer falar mais alguma coisa, Natália. Eu só fiquei com vontade de falar um ponto, assim, né, que é um tema delicado, é um tema difícil, e que realmente, né, é importante a gente avaliar que em alguns momentos a gente precisa, sim, buscar uma ajuda, né, uma terapia, uma ajuda com um psiquiatra, e que esse passo é um passo muito grande, porque exige da gente uma autorreflexão, um encontro com
as coisas são difíceis e eu preciso buscar ajuda. Então, né, quando você chega a esse ponto, é porque você fez uma reflexão muito importante de si. Você entrou em contato com vários aspectos de você, né, seus, e conseguiu dar esse passo, né? Então, quis colocar isso e colocar também, né, que a gente sempre tem a esperança da força transformadora, porque o tempo todo aqui a gente está falando da força da transformação. Tem coisas que são muito difíceis, tem assuntos muito complicados dentro de nós e no nosso entorno. Ao mesmo tempo, existe uma força transformadora em nós e no nosso coletivo, né? Então, saber que essa força, ela existe, ela está aí, ela existe dentro de cada um e existe também no nosso coletivo, né? Nos nossos espaços, né, coletivos. E acho que era isso que eu queria falar e agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Eu agradeço a prazer. Natália, eu agradeço também a Tatiana, e é isso, né? Ou seja, como disse o mote do nossa semana, né? Está difícil, mas podemos melhorar, né? Temos que procurar essa nossa força transformadora dentro para melhorar. Muito obrigada, então, tá? Até logo.